Uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, amigo produtor. Uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque para novas previsões para a safra brasileira de soja e milho. Safras e Mercados acelera na sua projeção para a soja e estima a safra recorde no Brasil. Exportações de grãos pelos portos do Arco Norte do país crescem 80% em 2017. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele que é senador licenciado pelo Mato Grosso, não deve ser candidato este ano e permanecer na pasta até o final de 2018. E a deputada federal Tereza Cristina, por Mato Grosso do Sul, assume nesta terça-feira a liderança da Frente Parlamentar da Agropecuária. No mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E agora o Agricultura BR vai trazer para vocês informações importantes a respeito do que vai acontecendo com a Argentina, que tem previsões cada vez menores para a produção de soja, e aqui no Brasil, onde as previsões têm aumentado desde o início de 2018. E Safras e Mercado, empresa de consultoria aqui do Brasil, traz todo mês seus levantamentos em relação à safra brasileira. Tem nos últimos, para essa safra 17-18, tem os dados mais otimistas sempre. E divulgou novos dados no fechamento desta última segunda-feira, na qual acredita que a safra 17-18 será recorde, inclusive superando o recorde atual, que é da temporada 16-17. De acordo com a pesquisa de safras, deve chegar a 115.670.000 toneladas a produção de soja no Brasil, o que seria um recorde absoluto, 1,2% acima do registrado no ano passado ou na safra anterior. Vamos ver os números de Safras e Mercado. A expectativa realmente é bastante elevada, que são as duas estimativas de safras, tanto daquela que foi feita em dezembro de 2017, divulgada em janeiro, quanto a feita em janeiro, divulgada em fevereiro. Então, na pesquisa realizada no mês passado e divulgada nesta semana, eles estimam 115.640.000 toneladas. Em dezembro, a estimativa de Safras e Mercado era de 114.560.000 toneladas de soja. A safra de soja 17-18 levantou preocupações na fase de plantio devido a uma forte estiagem quando se tinha as condições para ter o início para o plantio da soja. Entretanto, durante o desenvolvimento das lavouras, essa situação foi se invertendo de uma maneira positiva, tanto que alguns estados podem, inclusive, ter safras recordes e tem tido uma confirmação, inclusive, de instituições estaduais. É o caso do estado de Goiás e também do Mato Grosso do Sul. As AproSojas dos dois estados têm falado que a safra atual deve ser maior. Tem ainda as condições de outros estados, outras fronteiras agrícolas, como do Mato Piba e também o Rio Grande do Sul, que dependem muito das chuvas que acontecem durante este mês e também no início de março para confirmarem safra cheia. E essa safra, possivelmente cheia em boa parte do Brasil, segue sendo colhida. A maioria dos estados produtores deram início recentemente às atividades de colheita. Boa parte do Brasil tem recebido um elevado volume de chuvas nos últimos dias, atrapalhando as atividades de campo. Como é o caso do Paraná, o segundo maior estado produtor de soja do Brasil. Segundo as últimas informações divulgadas nesta segunda-feira pela Secretaria de Agricultura do Estado, o ritmo de colheita segue bastante lento, por conta desse clima muito úmido. Além disso, teve também o atraso no plantio da safra de soja, que acabou retardando a maturação dos grãos.
De acordo com informações do próprio órgão, o município de Apucarana tem até o momento cerca de 2% apenas de área colhida. Por conta dos problemas climáticos durante todo o ciclo de desenvolvimento, a produtividade média deve ficar próxima ao limite inferior estimado no início da temporada, que é de cerca de 55 sacas por hectare. No município de Cascavel, o final de semana também foi chuvoso, atrapalhando as atividades de colheita. Já em Curitiba, as atividades ainda vão começar. Bom, e essa chuva toda que atrapalha a entrada das colheitadeiras no campo prejudica também a qualidade dos grãos, uma vez que eles podem ficar ardidos, ou seja, fermentados por conta do alto nível de água. Além disso, há preocupação também em relação ao escoamento da safra. Já começa a surgir a dúvida se vai possível fazer a entrega da soja dentro do prazo estabelecido. Além do estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, que projeta uma safra recorde, também vem passando por essa situação. A gente fala agora então com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, para saber como que o clima fica para esses dois estados específicos nos próximos dias. Olá, Juliana, bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. O excesso de chuva em áreas produtoras de soja do Mato Grosso do Sul e também no estado do Paraná podem sim prejudicar as lavouras que estão em fase de desenvolvimento. A falta de horas de sol associado com períodos de molhamento muito longos podem sim garantir um cenário um pouco mais favorável para o aparecimento de doenças fúngicas. Agora, os índices de umidade do solo seguem elevados. No Mato Grosso do Sul e no Paraná, nas áreas em rosa, já passam de 90%. Nos próximos 5 dias, é o tempo mais seco que vai voltar a predominar na faixa oeste do Paraná e também no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do estado sul-mato-grossense, tem previsão de chuva por conta da atuação de um corredor de umidade na parte central do Brasil, que ainda influencia as instabilidades do centro até o norte do estado do Mato Grosso do Sul. No Paraná, previsão de pancadas fracas isoladas do centro até a faixa leste. No decorrer da segunda semana, a chuva vai ganhar um pouco mais de intensidade em áreas de soja do Mato Grosso do Sul e do Paraná. As chuvas mais persistentes e mais intensas devem ficar concentradas na metade sul do estado sul-mato-grossense, onde o volume de água pode passar de 30 milímetros em 5 dias. Já no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 7 de março, as instabilidades ainda atuam em ambos os estados. No Mato Grosso do Sul, é que a chuva ainda deve seguir um pouco mais persistente e também os volumes ainda devem ficar um pouco mais elevados. Então, como ainda tem previsão de chuva em áreas de soja do Mato Grosso do Sul e também do estado do Paraná, não se descarta a ocorrência dessas instabilidades ainda prejudicarem algumas lavouras de soja que seguem em fase de desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E o Agricultura BR traz agora os valores para a soja no mercado físico brasileiro. Você confere agora a média nacional, considerando os 10 principais estados produtores do país, para saber como é que vem esse valor da soja pelo país. Então temos aqui o destaque dos últimos 60 dias, começando a nossa pesquisa em 20 de dezembro, quando o valor da soja era de R$ 65,25 por saca de 60 quilos. No dia 15 de janeiro, o valor era de R$ 63,77 por saca. Em 26 de janeiro, esse valor subia para R$ 64,32 a saca. Em 9 de fevereiro, chegava a R$ 65,07 e 20 de fevereiro, chegando agora para R$ 66,10 na média nacional, uma alta de 1,3% em 60 dias. Nos portos do país, essa alta também aconteceu. O preço pago pela saca no Porto de Paranaguá, ele é mais elevado do que a média Brasil, uma vez que o Porto paga um prêmio até aquela soja que chega para lá. Nos últimos 60 dias, o valor subiu 3,4%, se a gente avaliar o que houve há 2 meses atrás com o preço praticado hoje em dia. No dia 20 de dezembro, o Porto Paranaense pagava R$ 73,50 pela saca do grão. No dia 15 de janeiro deste ano, o valor caía para R$ 71 a saca e de lá para cá voltou a subir em virtude do dólar subindo aqui no Brasil e também da recuperação da soja na Bolsa de Chicago. No dia 26 de janeiro, a cotação da soja no Porto de Paranaguá era de R$ 72 a saca. No dia 9 de fevereiro, subia para R$ 75 e nesta terça, dia 20, vem para os R$ 76 a saca.
Vamos falar do Porto de Santos. O Porto de Santos também apresenta uma alta mais elevada de 4% nos últimos 60 dias, no maior porto de embarques de soja do país. Você observa aqui que em 20 de dezembro tinha um valor de R$ 73,50 por saca de 60 quilos. Em 15 de janeiro, R$ 71,50 a saca. 26 de janeiro, R$ 72 a saca de 60 quilos. 9 de fevereiro chegou a R$ 75 por saca e 20 de fevereiro, R$ 76,50 a saca de 60 quilos, alta de 4% nos últimos 60 dias. E vários fundamentos têm mexido com o mercado internacional da oleaginosa. Um deles, que tem dado sustentação para os argumentos do Departamento de Agricultura norte-americano para as exportações brasileiras serem maiores na temporada 17-18, é que a demanda internacional, principalmente China, tem vindo para o Brasil. Ela tem saído parte dela dos Estados Unidos e migrado para o Brasil. Essa é uma relação importante que mostra por que os americanos acreditam numa exportação ainda maior no país. Aqui, a Conab, no seu relatório de fevereiro, trouxe dados que também são elevados para a soja, mas não seria o recorde. É importante lembrar que na situação de oferta e demanda de soja aqui no Brasil, o Brasil já sairia da temporada 17-18 com os menores estoques desde a temporada 2010-2011, o que coloca o abastecimento interno em risco. Então, são situações que sempre o produtor precisa estar de olho. Então, demanda sobre soja brasileira bastante elevada. Por um outro lado, nós temos a Argentina, que tem sido o chamado fiel da balança, que tem colocado uma situação mais satisfatória, tem ajudado muito o mercado a permanecer em elevação na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como que um desses elementos, no caso a China, foi interpretado pelo Departamento de Agricultura norte-americano há 2 semanas, quando tivemos o relatório de oferta e demanda norte-americano. Esse aqui é o quadro de oferta e demanda, não temos mudança nele há pelo menos 3 relatórios, com a produção da China sendo estimada em 14 milhões e 200 mil toneladas, a importação em 97 milhões de toneladas, esse recorde de consumo interno de soja em 110 milhões e 800 mil toneladas de soja, enquanto que os estoques chineses na casa de 20 milhões 640 mil toneladas da oleaginosa. Esse é o quadro de oferta e demanda da China, é o maior demandante de soja do mundo e tem trazido essa demanda principalmente para cima do Brasil. Eu falava também, comentava a respeito da situação da Argentina, os números de lá não são nada bons. Há quem fale oficialmente, inclusive a Bolsa de Comércio de Rosário fala em 47 milhões de toneladas de produção de soja na Argentina, serão 10 milhões de toneladas a menos do que era estimado inicialmente para a safra, e já tem gente dizendo lá que essa safra fica pouco acima de 40 milhões de toneladas. E isso vai dando suporte aos preços. Vamos ver como é que vem Chicago, que Chicago teve feriado nos Estados Unidos ontem, reabre hoje e reabre desta maneira, com uma alta expressiva, uma alta que realmente faz bastante diferença no mercado internacional da soja. Posição de março com alta de 1,34%, negócios a $10,35 por bushel. Maio, $10,46 por bushel, com elevação de 1,33%. Julho, $10,55 o bushel, com alta de 1,27%. E agosto, $10,55 mais 50 o bushel, elevação de 1,17%. Situação é bem favorável, retomada dos negócios nos Estados Unidos, depois de um final de semana prolongado, sem negócios no sábado, domingo e segunda-feira, reabre com uma alta bastante expressiva. Juliana, mais de 1% de alta nesta terça-feira. Alta forte deve impactar nos negócios com a soja aqui no Brasil. Bom, o dólar comercial, outro fator que também mexe com os preços no país, também vem em alta nesta terça-feira. Segundo especialistas, essa alta tem a ver
com as informações do governo que deram a entender que a votação da reforma da Previdência está suspensa por algum período. Isso porque o governo dará prioridade agora à intervenção federal no quesito segurança no estado do Rio de Janeiro. A aprovação foi feita na madrugada desta terça-feira pela Câmara dos Deputados. A gente acompanha agora, então, como que o mercado reage a toda essa movimentação política. Dólar comercial vem com alta de 0,46%, negociado no momento a R$ 3,25 mais um. E por aqui é a hora do primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, a gente fala sobre a deputada federal Tereza Cristina, que assume a Frente Parlamentar da Agropecuária nesta terça-feira. Aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Olá, amigos e amigas da cadeia produtiva da carne bovina. Estarei aqui também junto com meus colegas da área de melhoramento genético, dentre eles Luiz Otávio, Roberto Torres, Gilberto Menezes, participando da 13ª Dinapec, dia 7, 8 e 9 de março. Com mostra dos nossos plantéis Nelore, Caracu e Cinepol, nossa intenção é demonstrar para vocês como o uso das ferramentas da genética animal podem contribuir para uma pecuária de corte eficiente, produtiva e com qualidade de produto. Aguardamos todos vocês, não apenas para receber informações, mas também para trazer as suas dúvidas, os seus questionamentos, a sua experiência. Até lá, então, um grande abraço a todos. E nesta terça-feira, a deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa, deputada pelo estado do Mato Grosso do Sul, assume a Frente Parlamentar Agropecuária. Passa a ser a presidente desta que é a maior, uma das maiores frentes e grupos suprapartidários que existem no Congresso Nacional. Ela conversou na tarde desta última segunda-feira com a equipe do Canal do Boi em Brasília e falou a respeito dos desafios no ano de 2018. Entre eles, o próprio Fundo Rural e ainda discussões em torno daquilo que pode ocorrer em relação às questões que envolvem indígenas e também sem terras. O Fundo Rural, nós estamos nos finalmente dele, né? Nós temos aí o problema dos vetos, que o presidente vetou 6 pontos do Fundo Rural e vetou vários outros pontos relativos ao problema do endividamento e prorrogação de prazos da dívida da agricultura familiar. Mas o Fundo Rural, propriamente dito, que é, vamos dizer assim, o que tem mais problema, nós pedimos já na Casa Civil, durante o mês de janeiro, a prorrogação do prazo de adesão. Porque 1º de fevereiro a 28 de fevereiro, com o carnaval no meio, ficou um prazo muito curto, inclusive para a própria Receita, porque o produtor tem que ir lá. Ele faz a adesão e depois ele precisa ir à Receita para homologar, vamos dizer, essa confissão que ele faz desse passivo. Então, eu acho que nós vamos ter sucesso nisso, senti boa vontade da Casa Civil, conversei com o ministro Marum, eu sei que o Senado também está se movimentando, tive uma reunião com vários senadores, encabeçadas pelo senador Moca, pelo senador Ivo Cassol, pedindo também esta prorrogação. Se essa prorrogação não sair até o dia 28 de fevereiro, que eu espero que saia, nós precisamos, então, pedir uma sessão do Congresso para a votação de derrubada de alguns vetos. Então, esse é o caminho, vamos dizer, que nós temos que percorrer aí legislativo. Mas se a gente tiver a notícia essa semana sobre essa prorrogação, aí nós vamos discutir com o governo como é que nós vamos fazer alguns vetos que nós achamos muito importantes não serem vetados, porque isso trará grande prejuízo para o setor produtivo nacional. A senhora pode citar alguns? A multa, por exemplo, é um dos que mais tem tido apelo aí das várias entidades de classe. O outro que ficou, na minha opinião, muito desequilibrado foi a pessoa jurídica, produtor rural que tem CNPJ. Ele ficou numa
competição desleal com o que é pessoa física. Inclusive, com uma preocupação nossa, que o produtor que se organizou, que tem uma contabilidade, ele vai ter que migrar, porque se ele não voltar atrás, ele vai vender enquanto o seu vizinho está vendendo e pagando 2,3 se tiver passivo, 1,5 se não tiver passivo, ele vai estar pagando 2,7 e 2,5. Então é muito... enfim, eu acho que não é muito desleal com quem se organizou e hoje é produtor rural com CNPJ. Então, acho que esses 2 pontos são importantíssimos e nós vamos ter que discutir com o governo. Tomara que a gente tenha mais tempo para que isso possa ser melhor arranjado e ter um desfecho aí melhor que o setor espera por ele. A senhora já falou que é um ano eleitoral. A senhora acha que vai ser um ano difícil? Vai atrapalhar alguma coisa? Queria que a senhora comentasse. Com certeza. Por quê? Porque é um ano em que todos os deputados têm que estar mais presente na sua base para fazer campanha. Ainda mais uma campanha difícil como será essa campanha desse ano. Então, assim, essa casa vai trabalhar, vamos dizer, até de madrugada, mas na terça, quarta, quinta pela manhã, no máximo. As pessoas têm problema de voo, enfim, e tem que rodar todo o estado. Então, realmente vai ser um ano que o deputado vai ter que correr muito, mas tem pautas aí muito complicadas. A gente está vendo hoje, já chegamos aqui começando a semana, que era com a Previdência, estamos aí com intervenção. Enfim, tem pautas que vão surgir até pelos problemas porque passa o país, né, que precisam ser arrumadas e que o Congresso precisa votar, às vezes urgente, e então isso pode atrapalhar, sim, as pautas importantes que nós temos como prioridade para esse ano. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários reportou na semana passada que em 2017 houve um aumento bastante expressivo nas exportações de produtos do Brasil através dos portos da região norte do país, uma nova via de escoamento de grãos do Brasil, em especial da região centro-oeste. Os números mostram que o volume de cargas embarcadas nos portos do Arco Norte cresceu 80%, enquanto na média dos demais portos do Brasil, o crescimento no ano de 2017 em relação a 2016 foi de 8,3%. Os principais produtos que fizeram aumentar esse número de embarques foram os grãos, em especial soja e milho. De acordo com a agência, portanto, os embarques de milho cresceram no período 71,8%, enquanto os de soja 31,5%. O Arco Norte é formado por 7 portos no Rio Amazonas e nos seus afluentes, que exportam grãos do Brasil através do Oceano Atlântico. A maioria das operações desses portos tem crescido por conta da preferência pelos embarques da região centro-oeste do país, utilizando esses portos, e é o que acaba desafogando os portos da região sul e sudeste. Para que isso cresça ainda mais, no entanto, é preciso que a infraestrutura que leve os grãos até esses portos melhore cada vez mais. Preços para o milho no mercado físico brasileiro. Vamos trazer agora como é que vem a situação do preço do milho nos últimos 15 dias no cenário nacional. Por falar em nacional, vamos trazer a média brasileira com os 8 principais estados entrando nesta média aqui. Trazemos aqui que em 15 dias, 1,5% para essa média nacional. Em 5 de fevereiro, o valor era de R$ 26,61 por saca de 60 quilos. Em 8 de fevereiro, R$ 26,83 a saca. No dia 14 deste mês, chegava a R$ 26,88, voltava a ganhar no dia 16, subindo para R$ 27 a saca, mantendo neste dia 20, R$ 27 por saca de 60 quilos. A gente olha em detalhes agora 2 estados produtores do cereal em destaque. A região da vez é o Sudeste. A gente traz em destaque agora o estado de Minas Gerais. Nos últimos 15 dias, há uma elevação de 3,5% observada no valor da saca. Isso porque no dia 5 de fevereiro, o preço médio da saca em Minas era de R$ 28,00,
E no dia 8, este preço subiu para R$ 29,00 a saca, permanecendo assim na data atual, dia 20 de fevereiro. Seguindo ainda com valores em estados produtores de milho no Sudeste, trazemos aqui mais um destaque. Lembrando que o período considerado são 15 dias. Está aqui o estado de São Paulo, a base de consideração sempre é mais para Campinas. No dia 5 de fevereiro eram R$ 30,00 a saca, no dia 8 mantinha esse valor, dia 14 também a R$ 30,00 por saca. Dia 16 de fevereiro subiu para R$ 30,50 a saca de 60 quilos, dia 20 mantém esse valor, alta de 1,6%. Conforme a consultoria Safras e Mercado, a produção brasileira de milho na temporada 2017-2018 deve alcançar 89.460.000 toneladas de milho. Essa situação de produção, ela representa um status 17% inferior àquilo que teve de registro na campanha passada. De acordo com Safras, que trouxe para a soja uma elevação bastante forte em relação àquilo que se teve de resultado na safra anterior, inclusive recorde na opinião de Safras e Mercado, para o milho é o contrário. Na verdade, mesmo quando comparado aos dados pesquisados em dezembro, há uma queda em relação aos números de Safras e Mercado. Em dezembro, estimou a consultoria mais de 90 milhões de toneladas de milho a serem produzidos no Brasil, somando a primeira e segunda safra. Veja conosco como é que fica esse quadro aqui em relação à previsão de produção de milho no Brasil. A temporada é a 2017-2018. Safras e Mercado aguarda 89.460.000 toneladas, uma queda de 17% para a produção quando comparado à temporada anterior. A área também tem queda. A queda é de 12%, vindo para 16.300.000 hectares cultivados com milho. A produtividade também recua 7% para 91,58 sacas por hectare. Essa é a situação de produção em relação àquilo que deve acontecer com a safra brasileira, somando primeira e segunda safra. Em relação à primeira safra, que está sendo colhida também, juntamente com a soja, o recuo é bastante expressivo. Ele sai de uma marca superior a 33 milhões de toneladas para 24 milhões de toneladas a serem produzidas. O mesmo acontece também, redução na estimativa para a segunda safra. Veja conosco aqui como é que fica esse cenário em relação à produção de primeira, segunda safra e também o total a ser produzido no Brasil. Primeira safra brasileira recua, como eu disse, de 33.260.000 toneladas na temporada 16-17 para 24 milhões de toneladas nessa temporada atual. Em relação à segunda safra, também a queda para 59.500.000 toneladas. É importante lembrar que a segunda safra da temporada anterior produziu mais de 63 milhões de toneladas de soja. Total de 89.460.000 toneladas. Esse é o patamar esperado de produção de milho no Brasil pela consultoria Safras e Mercados. Tem chovido muito no estado do Pará, causando aquele atoleiro mais uma vez. A BR-163, próxima região do município de Novo Progresso, é o trecho mais afetado. Caminhões ficam horas aguardando para conseguir trafegar por essa via e assim chegar até os portos para o escoamento da safra de grãos. Além das chuvas atrapalharem o escoamento dos grãos até os portos dessa região do país, ela também prejudica os produtores de soja da região que estão com a soja pronta para ser colhida, mas que por conta do excesso de umidade não conseguem entrar com as colheitadeiras no campo. O clima também prejudica a qualidade desse grão pronto para ser colhido. Além do Pará, os estados que compõem a nova fronteira agrícola do Mato Piba também têm recebido um volume elevado de chuvas nos últimos dias. Vamos saber agora então com a Juliana Rezende como que está esse nível de umidade, como que o clima se comporta daqui para frente.
No decorrer desses dias, durante o mês de fevereiro, foi o excesso de chuva que acabou garantindo também excesso de umidade no solo na região norte e em algumas áreas do Mato Piba. Os índices de umidade nas áreas em rosa seguem em torno de 90%, enquanto que nessas áreas aqui mais claras do mapa, os índices já alcançam 100%. Então, essa é uma característica de chuvas em excesso, tanto na região norte como também em algumas áreas aqui da região do Mato Piba. Nos próximos 5 dias, o cenário não vai modificar. Então, tem previsão de pancadas de forte intensidade. O volume de água vai ser bastante elevado. Aqui nas áreas mais ao norte do Pará e também no estado do Amapá, o volume de água segue em torno de 100 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas, as pancadas também serão com forte intensidade e o volume segue elevado, ficando em torno de 70 milímetros nas áreas mais ao norte da região nordeste, Tocantins também. No decorrer da segunda semana, esse cenário já começa a mudar. Essas instabilidades que estão associadas com o calor e com a umidade do ar mais elevada na região norte já começam a perder intensidade. E aí o cenário muda. Então, dessa vez, o acumulado já não será mais tão elevado, ficando em torno de 30 milímetros no estado do Tocantins, em algumas áreas aqui do extremo oeste da região nordeste, enquanto que na região norte, onde as instabilidades ainda devem seguir atuando de maneira abrangentes e também com volumes mais significativos. Já no decorrer do terceiro e último período, lá pelo dia 7 do mês de março, as instabilidades seguem perdendo intensidade na maior parte da região. Só que a chuva até volta a ganhar um pouco mais de força aqui no sul do estado do Tocantins e grande parte do estado da Bahia também, incluindo a faixa oeste. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva forte. Agora, ao longo dos próximos dias, essa chuva começa a perder intensidade, mais para o final do mês de fevereiro e mais para o começo do mês de março. A chuva volta a ganhar um pouco mais de força, mas ficando localizada entre o sul do Tocantins e ainda também no estado da Bahia. Então, durante as próximas semanas, com essas instabilidades ainda atuando nessas regiões, o solo ainda deve seguir com bastante umidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E exatamente o tempo que tem mudado os patamares em relação àquilo que se espera de produção entre grandes produtores de soja e milho do mundo. E isso, consequentemente, influenciado mercados pelo mundo todo. No caso, eu falo agora especificamente do milho e o milho lá na Argentina. A Argentina tem sofrido uma situação de seca muito expressiva que coloca o país, principalmente a região central dele, pegando parte da província de Buenos Aires, de Córdoba e também toda a chamada região de Santa Fé, com a pior seca dos últimos 70 anos. Em relação àquilo que se espera, o Departamento de Agricultura norte-americano, no começo deste mês, já trazia uma redução bastante forte nas estimativas. As estimativas de produção de milho, que na Argentina vinham crescendo, desde quando Maurício Macri confirmou a sua promessa de campanha, reduzindo ou retirando, no caso do milho, totalmente aquele imposto que tinha sobre as exportações. Exportação com imposto zero, isso estimulou os produtores argentinos a trabalharem ou cultivarem maiores áreas com milho. Então, desde quando ele assumiu, claro que tem pouco tempo, mas é a primeira vez que se tem uma queda. Não por conta do posicionamento do produtor, e sim pelo fator climático. No caso do milho, o Departamento de Agricultura norte-americano reduziu entre janeiro e fevereiro em 3 milhões de toneladas a produção. Nós trazemos aqui que a produção é estimada pelo Departamento americano em 39 milhões de toneladas. Em relação aos outros dados, o consumo interno caiu 500 mil toneladas na estimativa e as exportações foram cortadas em 1,5 milhão de toneladas. Nos estoques praticamente sem mudança, exportação em 27 milhões e 500 mil toneladas. Essa é uma situação que tem se tornado, pelo menos na visão do Departamento de Agricultura norte-americano, boa para os exportadores brasileiros, para as tradings que operam no Brasil, já que deve migrar para o Brasil essas exportações argentinas. Mas não é só o Departamento americano que está dizendo que vai ter quebra na Argentina. Por lá, todos os órgãos falam a mesma coisa, mas a Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe um número muito interessante de 39 milhões de toneladas de expectativa para a produção de milho por lá. É a mesma ou igual à do Departamento americano. É o que nós vemos nessa tela. Nós trazemos aqui que a anterior, pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, eram 41 milhões de toneladas e agora a estimativa última a ser divulgada também em 39 milhões de toneladas. Explica muito bem essa situação, ou exemplifica essa situação de seca, Juliana, que a Argentina vai enfrentando.
A gente segue acompanhando o que acontece por lá também, né? Já que uma vez isso tudo mexe com o mercado. E a gente fala sobre o mercado internacional do milho agora. Lembrando que hoje, terça-feira, é o primeiro dia útil de negócios na Bolsa de Chicago, uma vez que essa segunda foi feriado nos Estados Unidos pelo Dia do Presidente. Bolsa de Chicago, então, em destaque aqui no Agricultura BR, com o milho operando em alta. As posições têm uma média de alta de cerca de 0,5% agora. A de março opera $3,69 mais 50 por bushel. Milho para entrega em maio vem a $3,77 por bushel agora. Milho para entrega em julho em Chicago é negociado a $3,84 mais 75 e a posição de setembro tem uma alta, mas é um pouco menos expressiva, sobe agora 0,38% e negocia o bushel do cereal a $3,91. Vale a gente lembrar que, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga toda segunda-feira o relatório de inspeção de produtos que serão exportados. Como ontem foi feriado, os números saem nesta terça-feira e o mercado deve ser surpreendido positivamente. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de um assunto bem interessante. O Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos. E no próximo bloco, ainda nesta edição, a gente fala sobre fruticultura. Tem notícias sobre abacaxi, mamão, manga. Não sai daí, a gente já volta. Olá, estou aqui com a intenção de convidá-los a participarem da 13ª Dinapec. Estudantes, produtores, trabalhadores da área da agropecuária, venham até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Embrapa Gado de Corte, no dia 7, 8 e 9 de março. A entrada é franca e os senhores poderão ver o que existe de mais moderno, mais atual na pecuária bovina e outras atividades também que os nossos parceiros apresentarão. Aqui nesse local estará acontecendo a oficina de pecuária de precisão e também assunto da sanidade animal. Apresentaremos o que existe de mais moderno e o que permite o melhor controle do rebanho usando toda a tecnologia de informática, de satélites, de softwares e aparelhos outros que nós criamos e apresentaremos. Sejam bem-vindos. Estamos de volta e atenção agora, setor sucroalcooleiro, para as últimas notícias envolvendo a produção de cana no Brasil. A safra 2017-18 de cana-de-açúcar no Centro-Sul ainda está em vigor. Ela encerra oficialmente só no dia 31 de março. De acordo com a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, o volume de cana processado até agora, ou seja, faltando 2 meses para encerrar o ciclo, está bem próximo da previsão de safra, que é de 585 milhões de toneladas. O acumulado do ano, considerando abril de 2017 até janeiro de 2018, soma até o momento 583 milhões 964 mil toneladas. O curioso é que a produção de açúcar e a de etanol já superou a expectativa da produção desses derivados no início da temporada. De acordo com a Única, a previsão era produzir 35 milhões e 200 mil toneladas de açúcar no período. A produção, no acumulado da safra, já passa desse volume e alcança 35 milhões e 800 mil toneladas. Lembrando que ainda faltam 2 meses para computar esse ciclo completo. Já a produção de etanol era prevista em 24 bilhões e 700 milhões de litros. Mas a produção já ultrapassou também esta meta, chegando até o momento a 25 bilhões e 300 milhões de litros. No início de fevereiro, de acordo com a Única, 6 usinas da região Centro-Sul do Brasil ainda estavam em operação, todas elas no estado de Mato Grosso do Sul. Previsão do tempo agora, e essa previsão fala com quem produz cana agora. Isso porque algumas regiões produtoras, algumas áreas produtoras do centro-sul do país têm déficit hídrico na região de produção de cana. É o que vai nos falar agora a Juliana Rezende.
As áreas que se encontram em déficit hídrico no Centro-Sul são áreas muito localizadas. Isso acontece principalmente aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, aqui no extremo norte do estado de Minas Gerais e ainda também no extremo norte do estado do Espírito Santo. Então, as instabilidades ao longo dos últimos períodos foram fracas e não tiveram potencial para conseguir aumentar os índices de umidade do solo. Então, algumas lavouras de cana-de-açúcar dessas regiões ainda não vêm sendo muito beneficiadas por conta dessa baixa disponibilidade hídrica do solo. Nos próximos 5 dias, tem previsão de tempo seco aqui na região sul, se chover de maneira fraca e isolada em toda a faixa leste do sul do Brasil. Agora, nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, justamente aquela área um pouco mais seca, deve receber instabilidades de forte intensidade ao longo dos próximos dias, por conta da atuação de um corredor de umidade. Já no decorrer da segunda semana, volta a chover em todo o Centro-Sul, então as áreas que se encontram com problemas de baixa disponibilidade hídrica do solo vão voltar a receber instabilidades, só que na região sul a chuva ainda deve ocorrer de maneira fraca e também com baixos acumulados. No decorrer da terceira semana, até o dia 7 de março, a chuva ainda vai seguir atuando de maneira abrangente em grande parte do Centro-Sul. Nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, onde a umidade do solo ainda está um pouco mais baixa, essa condição já deve modificar, isso porque essas instabilidades vão atuar de maneira intensas e frequentes, o que vai conseguir aumentar a umidade do solo. Na região sul, especialmente na metade sul gaúcha, esse cenário já não é tão otimista, porque as instabilidades vão atuar, só que de maneira fraca e com baixos acumulados e sem potencial para conseguir aumentar os índices de umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E o preço do etanol voltou a subir na semana passada no mercado atacadista de São Paulo. Segundo o CPEA, tem a ver com a menor quantidade de usinas trabalhando agora nessa época do ano, que acaba reduzindo a oferta do produto. O preço do etanol hidratado, portanto, encerrou a semana passada, negociado no estado de São Paulo, a R$ 1,85 o litro, depois de ter operado durante 3 semanas com estabilidade a R$ 1,83. Assim como o hidratado, o etanol anidro também registrou valorização. Em relação ao outro derivado da cana, o açúcar, houve queda para os valores. Isso tem a ver com a oferta do produto, que é suficiente para atender a demanda do Brasil. Os valores, inclusive do açúcar, vêm em queda desde o mês de dezembro do ano passado. E na média mensal, já chega agora ao valor mais baixo desde setembro de 2017. De acordo com a apuração do CPEA, o valor da saca de 50 quilos do açúcar cristal negociado no Porto de Santos fechou nesta última segunda-feira, dia 19 de fevereiro, a R$ 53,46. Foi mais um dia de desvalorização, ajudando a acumular a queda neste mês de fevereiro, que agora já chega a 2,8%. Uma situação que tem uma expectativa de mudar isso para a próxima temporada, que deve ser mais alcooleira do que açucareira. Então isso pode mexer bastante com os valores de mercado, principalmente internacional. Nós vamos verificar agora como é que vem os negócios em Nova York para o açúcar. Você tem aqui a Bolsa de Mercados Futuros colocando uma situação de estabilidade para o momento. A posição de março é negociada a 13 centes de dólar mais 39 por libra peso. Estabilidade com alta de 0,07%. Maio, 13 centes de dólar mais 29 a libra peso. Agora já vem com uma elevação de 0,15%. Julho, negócios a 13 dólares mais 40 por libra peso, uma alta de 0,14%, e estabilidade na posição de outubro, 13 dólares e 76 centes por libra peso, estabilidade com alta de 0,07% neste momento. A gente fala agora do mercado do café no Brasil. Esta segunda-feira foi marcada por nova queda no valor da saca de 60 quilos do grão, tanto da variedade arábica quanto a de Conilon. É a expectativa da entrada da safra de 2018, cheia, que pressiona os valores no mercado. Os valores do arábica registraram preço de R$ 433,90 a saca nesta segunda, dia 19. Sexta-feira da semana passada havia sido marcada por uma forte queda também, derrubando os valores. A cotação atual já indica uma queda mensal acumulada de 2,31%.
Por aqui vamos ver como é que vem as referências para os negócios com café arábica internacional. É o café negociado em Nova York, que tem exercido uma forte pressão sobre os negócios aqui no Brasil. Observe aqui que nós temos hoje, na retomada dos negócios em Nova York, uma situação de queda. A exceção é no mais curto prazo. Mais curto prazo tem $1,18 mais 15 a libra peso, uma queda de 0,16%. Já a posição de maio vem a $1,27 mais 15 a libra peso, recua 0,24%. Nós temos a posição de julho a $1,22 por libra peso, também vai perdendo, aqui vai perdendo 0,23% no momento. Setembro, $1,24 mais 75 a libra peso, queda de 0,20%, portanto, negócios em recuo para o café arábica depois de 3 dias, um final de semana prolongado nos Estados Unidos. A segunda-feira também foi marcada por queda no valor da saca de 60 quilos, do café Conilon negociado no estado do Espírito Santo. A recuperação das lavouras por lá, neste ano de 2018, que segue o mesmo movimento de 2017, é o que tem causado pressão no mercado. A expectativa é de uma safra positiva, suficiente para abastecer a demanda da indústria. Com isso, os valores do Conilon, depois de terem tido alguma reação ao longo do mês de fevereiro, agora voltam a cair. Nesta segunda, dia 19, preço da saca de 60 quilos do tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R$ 317,53, tomando como base o estado do Espírito Santo. A apuração é do CPEA. Referência internacional agora, a Bolsa de Londres para o café Robusta, café Conilon no Brasil. Nós temos Robusta crescendo hoje, subindo. Posição de março sobe 1,85% a $1.810 a tonelada. Posição de maio, alta de 1,83%, negócios a $1.773 a tonelada. Julho a $1.799 por tonelada, com alta de 1,86%. E a posição de setembro vem com $1.811 por tonelada, alta na posição de setembro de 1,97%, altas mais expressivas hoje para o café Robusta negociado em Londres. E no próximo bloco tem os últimos destaques da fruticultura no Brasil. Você vai ver que os produtores de abacaxi irrigado no estado do Tocantins comemoram alta na produção. E entre em contato com a Agricultura BR, você pode fazer isso através do Facebook do programa, do Twitter do programa ou ainda pelo nosso número do WhatsApp. Ele é o 679-9656-2266. Nós voltamos já. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los a participar da 13ª edição da Dinapec, que será realizado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nas dependências da Embrapa Gado de Corte. Este evento é destinado a técnicos, produtores e estudantes que têm interesse no desenvolvimento de novas tecnologias para a agropecuária brasileira. Especificamente no roteiro de manejo de pastagens, iremos trabalhar nos aspectos importantes da manutenção da produtividade forrageira, desde a parte de estabelecimento de pastagens, reposição de nutrientes e a importância de se fazer um bom manejo nessas pastagens. Temos estudos que demonstram incrementos em 10 arrobas por hectare quando se manejado um pasto corretamente. Então, venha para a Dinapec conhecer as novas tecnologias que estão sendo geradas para o setor agropecuário. Obrigado.
pecuarista brasileiro, essa é uma época do ano primordial para ele fazer a conservação da forrageira que vai alimentar o gado no período de seca. Mais sobre este assunto a gente ouve agora com a repórter Kaile Rodrigues. Pela frente, ainda podemos esperar de 60 a 75 dias de chuvas, o que contribui com 3 medidas de manejo para acumular um volume maior de forragem no período da seca. As medidas são avaliar a disponibilidade de excedente de forragem e ver como ela vai ser conservada para a seca. A segunda é a adubação das pastagens, que serão utilizadas no outono e inverno, melhorando a produtividade. Por fim, para o produtor que faz integração lavoura-pecuária, plantar pastagem de outono e inverno na sequência da soja. Esta área aqui já foi vedada para a produção de feno em pé. O produtor que ainda não fez a vedação, mas tem sobra de pasto do verão, ainda tem tempo de guardar forragem para seca. Quem faz o feno em pé, por exemplo, acumula forragem em 1 hectare para alimentar durante 150 dias 1 a 1,2 cabeças, porque ele terá ali, como feno em pé, mais ou menos 4 a 7 toneladas de forragem. Quem colhe feno em farda ou colhe silagem de capim, dos capins excedentes dessa época do verão, vai guardar por corte 2 a 4 toneladas de matéria seca por hectare, guardando para a época da seca. Os materiais mais favoráveis para a modalidade de conservação são os capins Mombaça, Zuri e Quênia. Para as fazendas com um conjunto de implementos para fenação, a atenção se volta para o tamane e as braquiárias como candidatos à produção de feno. O difusor de tecnologia da Embrapa ainda explica que o produtor que plantar pasto de outono na sequência da soja, seja sozinho ou consorciado com milho safrinha, terá um pasto para alimentar o gado durante 120 dias, aproximadamente 3 a 4 cabeças por hectare. O pasto vai render um ganho de peso de 700 a 900 gramas por cabeça por dia, com suplemento. As melhores opções para esta técnica são o paiaguás, o piatã e o charaés. Como que funciona a parte da adubação? O produtor faz antes, faz durante? Como que funciona? No caso do feno em pé, o produtor deve rebaixar a pastagem pelo menos 5 centímetros abaixo do que é o normal do manejo daquele tipo de capim e aplicar 100 quilos de ureia por hectare logo depois desse rebaixamento. Então ele vai acumular com essas 100 quilos de ureia uma forragem de boa qualidade. No caso da pastagem que vai ser simplesmente adubado agora nesses últimos dias de chuva, você precisa aplicar, além dos 100 quilos de ureia, mais ou menos aí uns 100 a 150 quilos de 0,20-20, para dar um estímulo no capim e ele acumular forragem, mesmo sob pastejo, nesse final de outono e avançando para a seca. Quem fizer feno e extrair o volumoso da área ou silagem que vai exportar todos os nutrientes, também precisa seguir algumas orientações de adubação. Também deve repor, depois do corte da forragem, pelo menos 100 quilos de ureia e mais 100 a 200 quilos de 0,20-20. Kaile Rodrigues para o SBA. O cara vai lembrar. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deve permanecer no cargo até o final do ano. Com isso, ele ficaria sem mandato vigente no ano de 2019. Lembrando que Blairo Maggi, ele é senador pelo estado do Mato Grosso, licenciado para ocupar o cargo de ministro. De acordo com informações, o ministro esteve reunido com um grupo de familiares e amigos, no qual comunicou a sua decisão de ficar à frente do ministério até o final deste ano. Se isso acontecer mesmo, para a imprensa, ele está dizendo que está avaliando a situação, mas se isso acontecer, o Blairo Maggi voltaria em 2019 ao comando de sua empresa, a AMAGGI, uma das maiores do agronegócio brasileiro.
O Brasil tem a segunda maior frota de aviões e helicópteros voltados à atividade agrícola. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. Os números foram apresentados através de um estudo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Os números mostram que em 2017, os Estados Unidos tinham 3.600 unidades de aeronaves trabalhando na área rural. O Brasil tinha, na época, 2.110 unidades, de acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O México aparece em terceiro lugar, com 2.000 unidades, e a Argentina em quarto, registrando em 2017 1.200 aeronaves trabalhando na área rural. E a Caixa Econômica Federal oferece a linha de pré-custeio da safra 2018-2019. O foco é na soja, no milho, no algodão e no arroz. De acordo com informações da Caixa Econômica, essas 4 culturas foram responsáveis por 67% da tomada de crédito na temporada 17-18, o que justifica essa situação de maior aplicação sobre elas no pré-custeio. De acordo com os dados que foram divulgados, no caso dos tomadores de crédito que se enquadram no Pronamp, a taxa de juros seria de 6,7% para esse período de pré-custeio. É o que você confere na tela conosco, como é que fica essa situação. Pronamp em 6,7%, na última disposição de recursos para pré-custeio da Caixa, ele tinha ficado em 7,5%, cooperativas em agroindústrias em 7,5%, e pessoa física 7,7%. Esses dois últimos tinham uma taxa de juros bem mais alta no pré-custeio da temporada 17-18, chegava a superar 9%. Um estudo publicado nesta última segunda-feira, feito pela Embrapa Territorial, que tomou como base os dados do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, mostrou que os agricultores paranaenses se comprometeram a destinar 27,9% das suas áreas territoriais na área rural à preservação ambiental. Esse estudo, que durou 2 meses, calculou as áreas destinadas às APPs, que são as áreas de preservação permanente, as reservas legais e também a vegetação excedente de cada propriedade. Destaques do setor de hortifruti do Brasil. A gente começa falando sobre a produção de abacaxis em um dos estados de produção de frutas do país mais importantes, é o estado do Tocantins. Neste mês de fevereiro, os fruticultores tocantinenses encerram a colheita do abacaxi irrigado e eles comemoram uma safra positiva, safra recorde. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura do Estado do Tocantins, em 2017, a produção de abacaxi irrigado alcançou 58.850 toneladas. Em 2018, a safra que é colhida e encerra neste mês de fevereiro, a projeção é chegar a 64 mil toneladas da fruta, em uma área de 3.350 hectares. Isso mostra uma alta de 12,5% na produção. Uma foto divulgada pelo governo do Tocantins mostra a produção de abacaxi irrigado por lá. O abacaxi tocantinense possui um sabor adocicado por apresentar condições climáticas e solo favoráveis. De acordo com o IBGE, o fruto é exportado para 19 estados brasileiros, garantindo assim mercado e movimentando a economia do estado do Tocantins. O destaque da vez é para a fruta manga. A safra do Peru começou a ser colhida com atraso por conta das condições climáticas. E com isso, o Brasil ganhou uma fatia do mercado. O Brasil tem o pico de colheita no segundo semestre, enquanto o Peru ocorre entre novembro a março. Nesta safra, devido ao baixo volume disponível no Peru, a concorrência com o Brasil foi minimizada. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, foram enviadas à União Europeia 14.790 toneladas de manga brasileira em dezembro. Para o primeiro semestre de 2018, exportadores brasileiros planejam aumentar os envios à medida em que os peruanos vão se retirando do mercado.
E as exportações brasileiras de mamão devem voltar a cair em 2018, depois de terem registrado recuperação ao longo de 2017. A projeção toma como base a menor disponibilidade da variedade Havaí nas roças e a queda na qualidade das frutas, influenciada pelo período chuvoso nas áreas produtivas e pelo baixo investimento em cuidados no campo por parte do produtor, que se vê desestimulado diante dos preços de mercado abaixo do custo de produção. Os dados de exportação do primeiro mês do ano já mostram esta tendência de embarques mais fracos. O volume de mamão embarcado em janeiro foi de apenas 1.850 toneladas, ficando 51% abaixo dos envios de janeiro de 2017. Mesmo com a União Europeia assegurando a demanda, agentes alertam que é importante para os produtores brasileiros se voltarem ao padrão de comercialização internacional, visando assim manter a boa reputação da fruta brasileira no exterior. E no próximo dia 22, a Conab ela realiza leilões para escoar 300 mil toneladas de arroz. De acordo com quem está operando nesse mercado, com produtores, a expectativa é que até tenha uma melhora no mercado por conta do aumento das exportações brasileiras e também um resultado de campo com uma produção menor do que aquilo que vinha sendo estimado até então. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Em plena entre-safra, a cotação do arroz aqui no Rio Grande do Sul é de R$ 35,00 a saca de 50 quilos, enquanto que o custo de produção passa dos R$ 43,00. Com os leilões de PEP e PEPRO, a intenção é justamente garantir pelo menos o preço mínimo, que varia de R$ 36,00 a R$ 40,00, dependendo da qualidade do grão. Com o anúncio dos leilões, foi possível reduzir aí a queda, no preço do cereal, justamente na época em que vai iniciar a colheita. E falando em colheita, o campo experimental do IRGA, em Cachoeirinha, está tudo pronto, organizado para receber milhares de pessoas durante a abertura oficial da colheita de 21 a 23 de fevereiro, portanto, essa semana. Annelise Nicolodi, para o SBA. Você vai acompanhar aqui no Agricultura BR como foi a abertura oficial da colheita do arroz lá no estado do Rio Grande do Sul. Todos os destaques você acompanha por aqui. E a gente fala agora sobre o mercado do arroz, que de acordo com o próprio setor está travado. Os poucos negócios que acontecem vêm com um preço muito abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo federal. O setor está à espera dos leilões que acontecem nesta quinta-feira. Ainda assim, a gente mostra o valor de referência, ainda não tendo muitos negócios acontecendo. Nesta última segunda-feira, dia 19 de fevereiro, o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca caiu para casa dos R$ 34,00 no estado gaúcho, estando negociado a R$ 34,75, de acordo com a apuração do CPEA. A queda no acumulado do mês ela passa de 3%. Vale lembrar que o preço mínimo estipulado pelo governo federal para o arroz em casca é de R$ 36,01. E chegou a hora de trazer a participação do telespectador aqui no Agricultura BR. É a hora do quadro Somos Todos Produtores. Somos todos produtores que sempre conta com a sua participação e hoje temos a participação da Cláudia, que enviou fotos aqui para o Agricultura BR. A Cláudia, ela enviou fotos lá do estado do Mato Grosso, cidade de Cláudia, no estado de Mato Grosso. O Aparecido nos enviou, cidade de Cláudia, ele enviou aqui imagens da sua área de produção, aqui trazendo um pouco dos seus resultados de campanha, dos seus resultados da sua safra, mostrando um pouco do seu desenvolvimento de lavouras. Tá aí, obrigado pela sua participação, Aparecido, do município de Cláudia, interior do estado do Mato Grosso. Obrigado por participar aqui do Agricultura BR. E lá no estado do Mato Grosso, uma vitrine tecnológica mostrou as novas tecnologias voltadas à soja e o arroz. Quem tem mais informações para a gente é o Valdir Pacheco.
Recentemente mostramos aqui no SBA a implantação de um ensaio que foi montado aqui em Sinop, no norte do estado, com 20 variedades de soja. Nesse experimento, ocorreu o manejo de fungicida para as principais doenças, manejo de herbicida da soja na crotalária, reestruturação do solo e descompactação. Nesta semana foi realizado um dia de campo na primeira vitrine tecnológica Agropel Sementes, na estrada da Mona Lisa. O evento iniciou logo cedo, com palestras técnicas e teóricas. Nesta primeira vitrine tecnológica Agropel, os participantes, após receberem 3 palestras técnicas, estão visitando as estações experimentais, conhecendo as variedades de soja e as ferramentas disponíveis hoje para uma boa produtividade. Um dia de campo como esse, o produtor se sente mais motivado de vir, eu vou aprender uma coisa, tem uma coisa diferente. Eu fiz um ensaio de crotalária aqui que eu posso garantir que 70% das pessoas que vieram não foi pensando em saber o que usar nesse manejo de rotação com crotalária, para preservar o mato, manter o sistema limpo. Segundo a pesquisadora da Embrapa Agrosilvopastoril, doutora Dulando Lavlurk, nesse experimento quase não houve presença de doenças. O foco desses 2 protocolos é no manejo de ferrugem. Porém, nessa região aqui, a pressão de ferrugem foi muito baixa. Então, nós não tivemos problemas com doença nas 2 áreas. Então, a gente não consegue diferenciar efeito de produto. Então, foram aplicações sequenciadas do mesmo produto, da mesma combinação, tá? Então, com a mistura pronta com o multissítio. Então, foi feito 3 aplicações, então sempre utilizando o mesmo produto. O outro protocolo não, foi uma rotação, então a primeira aplicação foi com um produto, o segundo foi com outro produto e o terceiro mesma coisa. A gente não quis repetir o mesmo produto. Em uma das estações foram apresentadas 2 novas variedades de arroz com novas tecnologias. E é um sistema muito interessante porque o herbicida Kifix, ele controla uma ampla gama de plantas daninhas, tanto de cotiledôneas, gramíneas, ciperáceas. Então, mantém a cultura no limpo, né? Então, você pode aplicar o herbicida nessa cultivar de arroz, você vai conseguir controlar as plantas daninhas e não vai afetar a cultura do arroz. Que são variedades resistentes ao herbicida Kifix da BASF, ao CL, né? São variedades resistentes ao Kifix da BASF. Sendo assim, facilita o manejo. Por quê? A recomendação é o seguinte: planta esse material, 21 dias depois entra-se com 70 gramas de Kifix por hectare, 10 dias depois mais 70 gramas. Resolve problemas de plantas daninhas folha estreita e folha larga, não dá fito no arroz, além de custar muito mais barato. O manejo da agricultura, da cultura do arroz fica bem mais viável do que usar os herbicidas que existem no mercado, que são caros e dão fitos no arroz. Valdir Pacheco para o SBA. E ainda nesta edição a gente apresenta os bons resultados de produtividade que cultivares de soja da Embrapa têm apontado. Você vai também ter aqui no programa as últimas informações do mercado da soja no Agricultura BR. Não sai daí, a gente já volta. Olá a todos, convido produtores, técnicos e estudantes a participarem da 13ª edição da DINAPEC, que será realizada aqui na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pelo 3º ano, estaremos realizando o estande mais precoce junto com a Conan Nutrição Animal. É um momento em que a gente compartilha com todos as tecnologias que estamos desenvolvendo visando ao aumento de produtividade na cadeia do novilho precoce. Neste ano, apresentaremos uma recomendação que pode levar à diminuição nos custos com a suplementação mineral na ordem de 15%. Também traremos resultados da aplicação das raças Senepol e Guzerá para a produção de novilho precoce e também traremos resultados econômicos da adoção de algumas tecnologias aplicadas ao Pantanal para a produção de bezerros de melhor qualidade genética. Então esperamos a todos nos dias 7, 8 e 9 de março aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Estamos de volta com mais um destaque sobre o clima no Brasil. A região sul, em especial o estado do Rio Grande do Sul, tem sofrido com falta de umidade nos últimos dias e temperaturas bastante elevadas. Vamos saber mais detalhes como que está a situação por lá agora e se ela tem previsão de melhorar. A Juliana Rezende traz as informações. Nos últimos dias, o tempo mais seco favoreceu para que as temperaturas subissem de maneira bastante expressivas na região sul. Então, as temperaturas máximas que ocorrem ao longo da tarde ficaram bastante elevadas. Em algumas regiões da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, as temperaturas passaram até o que já era esperado para esta época do ano. Agora, a umidade do solo ainda segue um pouco mais baixa, especialmente aqui nessas áreas do oeste e também no sul do Rio Grande do Sul, muito por conta dessas instabilidades que acabaram perdendo mais intensidade na região sul, favorecendo esse tempo mais seco. Agora, ao longo dos próximos dias, então, tem previsão ainda de tempo firme na região sul, se chover de maneira fraca e isolada em toda essa faixa leste do sul do Brasil, até pelo menos o dia 25 de fevereiro. Então, ainda tem previsão de temperaturas mais elevadas, especialmente na fronteira oeste de toda a região sul. Agora, ao longo da segunda semana, a chuva já vai começar a se espalhar. Muito por conta dessas instabilidades que vão começar a se espalhar pela região sul, é que vão garantir para que essas temperaturas máximas ao longo da tarde já não sejam tão elevadas. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 7 de março, tem previsão de chuva abrangente na região. O acumulado já não deve ser tão elevado, só que como essas instabilidades passando a atuar na região sul, essa tendência de temperaturas muito elevadas ao longo da tarde já começa a diminuir a partir da próxima semana. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. E a colheita de soja, ela segue nos estados produtores do país. No estado de Mato Grosso do Sul, a colheita ela tem andado já há algum tempo e você vai acompanhar agora com Kleber Rabelo, que está no interior do Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, para mostrar para nós como é que vem a situação de colheita e também uma grande feira que é realizada pela Fundação Chapadão. Kleber. Nós estamos na Fundação Chapadão, aqui em Chapadão do Sul, interior do Mato Grosso do Sul, fazendo uma reportagem sobre a ferrugem asiática. Ao meu lado está o pesquisador da Fundação Chapadão, Edson Borges. A reportagem vai ao ar nos próximos dias aqui no SBA, mas por hora nós estamos acompanhando aqui uma lavoura de soja, onde o Edson mostrou para a gente alguns casos de ferrugem. O importante é estar detectando os casos de ferrugem no início, para que dê tempo de tratar e não perder a lavoura, né, Edson? Perfeitamente. Desde que a ferrugem da soja surgiu aqui em Chapadão do Sul, na safra 2001-2002, em lavoura comercial, ela se espalhou para o Brasil como um todo. Então, essa doença é a principal doença da cultura da soja em todos os locais que planta soja aqui no Brasil. Então, precisa que os produtores estejam atentos. O que é estar atento? É você plantar a cultura da soja, é você acompanhar a cultura da soja, chama monitorar e ver se tem alguma doença, não só ferrugem, como outras doenças. A partir do momento que a soja chegou na fase de florescimento aqui na nossa região, que nós chamamos R1, quando você começa a ter a planta de soja florescendo, você faz as primeiras aplicações e se repete a cada 15 dias. Então isso vai variar de região para região, de momento para momento. Mas é um dado muito específico aqui da nossa região. Essa ferrugem sendo controlada nesse momento, começar a controlar, você tem chance de não deixar que ela cause nenhum dano na tua lavoura, porque a partir daí a doença tende a ficar mais agressiva. Então você fazendo o controle cedo, você só vai ganhar e vai não deixar essa doença causar dano à tua lavoura. Tá certo. Olha só, a reportagem completa sobre a ferrugem asiática que nós estamos fazendo aqui em Chapadão do Sul, na Fundação Chapadão, vai ao ar na programação do SBA. Muito obrigado pelas informações. Kleber Rabelo para o SBA. E as primeiras colheitas da safra 17-18 de soja do Brasil já tiveram início e o resultado do campo começa a aparecer. Algumas lavouras que optaram por cultivares convencionais ou transgênicas desenvolvidas pela Embrapa
tem apresentado bons resultados. Na fazenda J. Basso, em Mato Grosso do Sul, onde há o trabalho de produção de sementes, 2 variedades de soja que foram colhidas mostraram altas produtividades. A BRS 284 teve um rendimento de 88,45 sacas por hectare. Já a cultivar BRS 511 obteve uma produtividade média de 71 sacas por hectare. Segundo a J. Basso, o clima nessa safra em Mato Grosso do Sul, que não contou desta vez com veranico, também colaborou para que esses níveis de produtividade fossem alcançados. Olha, a Fazenda J. Basso tem feito regularmente dias de campo para apresentar diferentes cultivares de soja para as revendedoras da região e tem mostrado, é claro, os resultados com as variedades desenvolvidas pela Embrapa. A J. Basso, inclusive, acredita que a Embrapa deve ganhar mais espaço nesta futura safra temporada 18-19 por conta dos bons resultados que tem obtido. As alternativas que têm sido apresentadas para os produtores nesses dias de campo para a futura temporada são as seguintes: a BRS 1003 IPRO. Ela é uma soja transgênica com tolerância ao herbicida glifosato e com uma tecnologia que controla um grupo de lagartas. A tecnologia apresenta também ampla adaptação e estabilidade de produção. Uma outra variedade da Embrapa que tem sido sugerida pela J. Basso para cultivo é a BRS 284. É uma cultivar convencional de ciclo precoce que tem excelente potencial produtivo e tem ganhado sucessivos concursos nacionais de produtividade. E por fim, a BRS 511, que é novidade, teve seu lançamento no Show Rural Copavel neste ano, em 2018, no município de Cascavel. Trata-se de uma cultivar de soja convencional que reúne genes resistentes à ferrugem asiática. Também é uma cultivar precoce, tem alta produtividade e viabiliza o plantio antecipado. Todas essas novas cultivares foram desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético, através da Embrapa e também de fundações parceiras. A Agricultura BR traz agora os valores do mercado físico para alguns dos estados que compõem a nova fronteira agrícola brasileira, o Matopiba. Começando pelo estado do Maranhão, que tem ganhos nesses últimos 15 dias. No dia 5 de fevereiro, eram R$ 59,75 por saca de 60 quilos. Em 9 de fevereiro, chegava a R$ 60,25 a saca. No dia 14, subia mais um pouco para R$ 61,25. No dia 16, recua frente ao dia 14 para R$ 60,75, mantém esse valor no dia 20, mesmo assim, ao comparar com o dia 5, ganho de 1,67% sobre a bolsa de soja no Maranhão. No estado da Bahia também tem tido alta, e essa alta está bem mais expressiva. Em 15 dias é registrado um aumento de 7,8% no preço da saca do grão. Veja conosco que no dia 5 de fevereiro, o mercado baiano pagava R$ 61,00 pela saca da soja. No dia 9 do mês, elevava esta cotação para R$ 63,75. No dia 14, eram R$ 65,25. No dia 16, R$ 65,75. E na data atual, dia 20 de fevereiro, permanece em R$ 65,75. Portanto, ganho expressivo para o valor da soja no estado da Bahia nestas últimas 2 semanas. Falando de soja ainda e encerrando já, o momento de encerrar a Agricultura BR, falamos de soja em Chicago que tem tido, comparando as maiores altas dos últimos 11 meses. O principal fator que determina essa elevação é a Argentina, que tem realmente uma seca muito expressiva sobre boa parte da sua área produtora, e soja vinha subindo com a retomada dos negócios depois de feriado nos Estados Unidos. A alta já foi até maior nesta terça-feira. Neste momento, a posição de março sobe 1,05% a $10,32 o bushel. Maio vem para $10,43 o bushel. Julho, $10,52 o bushel. Agosto, $10,53 o bushel. Elevações próximos a 1% aqui para as posições de mais curto prazo.
Aqui no Brasil, o dólar comercial também vinha subindo nesta terça-feira. O principal motivo é a votação da reforma da Previdência, que acabou sendo adiada por conta da nova prioridade do governo de cuidar da segurança do estado do Rio de Janeiro. A gente acompanha agora como que o dólar vem se comportando neste momento, segue movimento de alta. Agora sobe 0,40% com a moeda a R$ 3,24 mais 9. E esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Olá, produtor rural, técnico, estudante, sejam todos bem-vindos à 13ª edição da Dinapec, que acontecerá aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos dias 7, 8 e 9 de março, com entrada gratuita. Sejam bem-vindos para conhecer um pouco mais sobre os nossos capins, como, por exemplo, o capim de pânico máximo Quênia, um híbrido de pânico com alto desempenho para o animal e boa relação de folhas em relação ao colmo. Também conheça o nosso primeiro híbrido de braquiária, o Ipiporã, um híbrido altamente resistente à cigarrinha das pastagens, com bom valor nutritivo e também com um ótimo ganho individual. Conheça também o aplicativo Pasto Certo, lançado pela Embrapa sobre as principais cultivares forrageiras. Venha nos prestigiar e conhecer mais sobre esses capins.